Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para este que é o 22º domingo do tempo comum do ano B. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 7, e nos diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar, copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Amados irmãos e irmãs, vamos entender aqui toda essa problemática que está em volta aqui dessa discussão de Jesus com os fariseus e mestres da lei. Primeiro, quem eram os fariseus, quem eram os mestres da lei? Fariseus eram lideranças religiosas naquele tempo, não eram como os saduceus, que eram os grandões, mas era um povo mais próximo da classe mais humilde da sociedade, eram pessoas de classe média, e eles eram muito famosos porque conheciam muito bem as escrituras. Os mestres da lei vão para o mesmo âmbito. Eram pessoas que conheciam também as escrituras e eram mestres nela, conheciam muito bem. E eles então vieram de Jerusalém e se reúnem ali em torno de Jesus, como para colocar Jesus diante da parede mesmo. E eles perceberam que alguns discípulos de Jesus não cumpriam uma tradição que eles tinham, que era de automaticamente lavar logo as mãos antes de comer. Aí você vai dizer assim, era questão higiênica. Não era questão higiênica. É porque eles diziam o seguinte: você pode ter tocado na mão de um leproso, você pode ter tocado na mão de um pecador, você pode ter tocado em alguém que é assim, 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 assado, então você vai ser contaminado pelo pecado daquela pessoa. E aí o que acontece? Diante dessa realidade, eles observaram que eles voltavam da praça e comiam sem tomar banho, e aí acabavam não fazendo nada muito parecido com o que os fariseus faziam. Até a forma de lavar era completamente diferente. E aí eles questionam Jesus e dizem isso: olha, Jesus, a gente segue tudo, e por que os seus discípulos não seguem? Por que eles são diferentes, eles são melhores que a gente? Cadê esse costume de vocês? Ou seja, eles realmente estão querendo colocar Jesus aqui diante da parede. Só que Jesus automaticamente vai citar Isaías, vai dizer o seguinte: Isaías disse que vocês eram um bando de hipócritas. E por que é que o profeta Isaías chamou esse povo de bando de hipócritas? Porque eles sabem falar muito bem com os lábios, mas o coração automaticamente está longe de Deus. E a gente vê isso na prática, É um coração que fica procurando erros nos outros e não busca fazer algo melhor. Durante todo o Evangelho a gente vê fariseus e mestres da lei aí denegrindo outros, julgando os outros, apontando o dedo, mas você não vê da parte deles um esforço de serem pessoas melhores. É aí onde está o grande problema. E aí, diante desta realidade, Jesus realmente critica, de ser um povo que honra muito bem com os lábios, que sabe muito bem as escrituras, que sabe tudo muito bem, mas que tem um coração completamente longe de Deus. E nós podemos correr esse mesmo risco. Sermos pessoas que temos aí salmos memorizados, sabemos muita coisa decorada, mas não colocamos em prática.
Pense aí no coração como aquilo que põe em prática. E automaticamente a gente vai lembrar da primeira leitura, né, que falava sobre guardar os mandamentos. Mas eu falava para vocês no vídeo, né? Não é só guardar por guardar, mas é colocar em prática. É realmente aliar a vida, aquilo que eu tenho de fé, a minha fé, mas automaticamente associar a minha vida. E aí, Jesus mesmo diz, de que adianta então esse culto que vocês prestam? É uma encenação, né? Vocês fazem uma coisa, mas no final das contas, tudo o que vocês ensinam são preceitos humanos. Tudo isso que vocês estão colocando agora, de ter que lavar as mãos e por aí vai, é um simples cumprimento de preceitos humanos. É isso que Jesus está colocando. E aí, Jesus inclusive chama a multidão para perto dele e vai dizer o seguinte: o que torna impuro não é o que vem de fora, mas o que sai do interior. O que Jesus está querendo dizer? Se no teu interior tem Deus, se no teu interior está cheio da vontade de Deus, do amor a Deus, né, dos mandamentos de Deus, você pode ir para onde você for. Você pode ter contato com quem você quiser, que você não vai ser deturpado. Literalmente isso. Você pode fazer o que você quiser, porque literalmente, né, o que Jesus diz, eu repito aqui, o que torna o impuro não é se ele toca na mão de alguém que está aí com problemas, né, ligados à questão de pecado, de um leproso e por aí vai. Mas o que te torna impuro é aquilo que sai de dentro de você. Porque isso revela que o teu coração não tem Deus aí dentro. Revela que dentro do teu coração tem orgulho, tem egoísmo, tem vaidade, né? Tem desejo de vingança e por aí vai. E é isso que Jesus realmente coloca. Então, amados irmãos e irmãs, o foco do Evangelho deste domingo é termos cuidado com a nossa aparência, né? Será que a gente só vive olhando para as aparências, mas no final das contas isso é o oposto do que está lá dentro? É preciso cuidar do nosso interior. É preciso buscar ter um coração voltado para Deus. É preciso ter um coração que busca fazer a vontade de Deus acima de tudo. É preciso ter uma fé aliada à minha vida, mas não vivermos uma vida de 100% aparência. Quando a gente faz isso, a gente abandona os mandamentos. E aí eu vou acabar contradizendo a primeira leitura, né, que falava guarda os mandamentos. Eu acabo deixando os mandamentos de lado para seguir a tradição dos homens. Eu vou dar um exemplo claro para terminar o vídeo. Gente, tem uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente. E eu acho que não é só a mim. Eu vejo muita gente que dá palestra, faz pregação, faz o que quiser. E que, infelizmente, muitas vezes essas pessoas, elas acabam, essa é a verdade mesmo, elas acabam falando mais de si, da sua vida, das suas conquistas, das suas vitórias, do que de Jesus. Quando eu faço isso, eu estou deixando Jesus de escanteio e coloco minha vida no centro. A nossa missão não é nos anunciar, é anunciar o Cristo. Que pensemos um pouco sobre isso nesse dia de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!